Bom dia ou boa tarde a todos e a todas. Vamos retomar então o curso. Nós ainda estamos na introdução. Decidimos fazer uma longa introdução já para lhes dar uma ideia de tudo que esse curso vai cobrir. E a parte de hoje da introdução é uma visão integrada do sistema terrestre e de seus componentes. Sistema terrestre, sistema climático, é a mesma coisa? Há diferenças? Bom, o termo, ele foi não mudado, mas, vamos dizer assim, ele recebeu uma qualificação de sistema terrestre. Aqui no Brasil chamam de sistema terrestre, em Portugal chamam de sistema terra, em inglês Earth System, que é uma descrição mais completa de todos os componentes do sistema climático global. Mas também o sistema terrestre, ele inclui os sistemas sociais, sistemas humanos, como também um componente. Então, o sistema terrestre, na verdade, é o estudo das interações entre os sistemas físicos, químicos e biológicos que constituem a parte natural, sistemas naturais, e a interação com sistemas humanos, com sistemas sociais. Então é isso que se chama hoje, modernamente, o sistema terrestre. E nós vamos, então, repassar um pouco esses conceitos nessa parte da introdução. O sistema terrestre, ele é bastante complexo. Nós temos sempre o conceito também de mudanças. Então, nós podemos ver vários fatores externos, vários fatores internos, nós vamos voltar um pouquinho nisso. Radiação solar, que é o que alimenta praticamente todas as variações do sistema terrestre, pelo menos na maior parte das escalas de tempo. Nós temos mudanças na atmosfera, composição, circulação, que é a parte mais diretamente relacionada com o clima. Mudanças no ciclo hidrológico também. Então, nós temos as regiões geladas, interação atmosfera-gelo, interação atmosfera-vegetação, atividade vulcânica. Os vulcões, quando há erupções, eles lançam uma série de substâncias químicas, partículas, gases na atmosfera que mudam a constituição da atmosfera. Nós temos vários constituintes principais na atmosfera, como nós já vimos nas aulas passadas: o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o vapor d'água, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o ozônio e vários outros. Nós temos também os aerossóis, são partículas sólidas, microscópicas em suspensão, que eles interagem bastante com a radiação solar, interagem quimicamente com a atmosfera. Nós temos um acoplamento da parte fria, que é chamada criosfera, com os oceanos, da criosfera com a atmosfera, trocas de calor. Nós temos também o papel do vento sobre o oceano, sobre o mar de gelo, chuva e evapotranspiração. Nós temos a radiação terrestre, que nós vimos também na aula passada, que representa todas as influências humanas, o transporte, a indústria, a agricultura. Nós temos as regiões glaciais, nas montanhas mais altas, manto de gelo. Nós temos a interação da superfície da Terra com a atmosfera. Nós temos a interação da biosfera com a atmosfera, a interação da biosfera com o solo, mudanças na parte gelada, neve, solo congelado, gelo marinho, manto do gelo, áreas glaciais, mudanças na superfície terrestre, orografia, usos da terra, vegetação, ecossistemas, e também a hidrosfera, que são os rios e lagos,
e as mudanças no oceano, circulação, nível do mar e a biogeoquímica, a química que acontece nos oceanos. Tudo isso é o sistema terrestre. E todas as complexas interações que todo esse sistema natural tem com as atividades humanas é um objeto de estudo do sistema terrestre e um dos objetos mais importantes do estudo do sistema terrestre. Nós podemos também olhar, vamos dizer assim, os aspectos mais que influenciam o clima em muitas escalas de tempo. Aqui nós estamos falando em escalas de tempo que vão até milhões de anos, de segundos a milhões de anos. Vamos começar com esse diagrama aqui de baixo. As forçantes externas desse sistema terrestre, principalmente aqui nesse diagrama do clima. Mudanças na tectônica de placas. O que é a tectônica de placas? A superfície terrestre ela não está em cima de um solo rochoso imutável. Na verdade, são placas que estão flutuando sobre o magma, que é o núcleo duro da Terra, mas da forma líquida. Então, essas placas que esfriaram e se solidificaram são chamadas placas tectônicas e elas estão em contínuo movimento. Então, você tem o movimento das placas, você tem, às vezes, uma placa oceânica entrando por baixo de uma placa continental, por exemplo, uma placa que chama placa de Nazca, entrando por baixo da placa sul-americana e gerando um movimento de subida da parte continental, por exemplo, que gerou os Andes, para dar um exemplo, e aí você tem também essas duas placas andando nessa direção, o oceano vai aumentando de tamanho. Nós temos várias mudanças nas órbitas da Terra. A órbita da Terra tem várias mudanças, ela não é um círculo perfeito, então tem mudanças da excentricidade da órbita da Terra, tem mudanças do ângulo de inclinação, nós já falamos um pouco, e tem mudanças também na precessão do eixo de rotação. Essas mudanças significam também alterações na radiação solar que nos chega e também na distribuição da radiação solar entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, e tudo isso causa mudanças climáticas na escala de centenas a dezenas de milhares de anos. E também nós temos mudanças na intensidade da radiação solar. Quando nós olhamos em bilhões de anos, o Sol era muito fraco, ele ficou muito mais forte, ele vai continuar forte por alguns bilhões de anos e depois ele desaparece, a estrela perde a sua força, consome a maior parte da sua radiação, das suas reações nucleares que geram calor e luz e ela depois explode, vira uma estrela anã. Mas isso, não se preocupe, não acontecerá, não existiremos provavelmente nem muito perto de quando isso vai acontecer, daqui a alguns bilhões de anos. E nós temos também, olhando mais os fatores que influenciam o clima, as interações internas entre a atmosfera e a vegetação, que eu já mostrei no slide anterior, entre a atmosfera e a superfície, entre a atmosfera e o oceano, entre o gelo e a atmosfera, entre o gelo e o oceano, entre a superfície terrestre e o gelo, entre a vegetação e o gelo, entre a superfície terrestre e o oceano, oceano e vegetação. Então, todos esses componentes, vamos dizer assim, do sistema climático, eles interagem. E também nós temos as variações climáticas, que é a resposta interna do sistema, como que o sistema internamente responde a essas variações. Então, nós temos aqui mudanças na atmosfera, mudanças na criosfera, na área de gelo, mudanças na vegetação, mudanças no oceano e mudanças na superfície. Olhando esse gráfico, então nós, de uma maneira muito simplificada, nós temos os principais gases
do efeito estufa, o vapor d'água, o gás carbônico, o metano. Ali é a região polar fria, aqui a região tropical. Radiação solar, radiação contra radiação, que mantém os gases, mantém através do efeito estufa, chuva, evaporação, a erosão das rochas e do solo, que vai mudando a forma da topografia, vai gerando sedimentos. Eu já mencionei o movimento das placas tectônicas. Nós temos os mantos de gelo, nós temos o gelo flutuando sobre o oceano. Nós temos também o oceano trocando calor com a atmosfera, fotossíntese aqui no oceano, produzindo também matéria orgânica e absorvendo gás carbônico, fotossíntese aqui na vegetação. E nós temos também, quando há alguma erupção no fundo do oceano, ou erupção aqui, nós temos também emissão de CO2, gás carbônico, emissão de dióxido de enxofre e emissão de gás carbônico, e também nós temos, através dos esqueletos de todos os animais marinhos que tem carbonato de cálcio, muito lentamente esse enterramento no sedimento do oceano desse cálcio, desse carbono. Essa é uma outra visão também, aqui mais da atmosfera até essa camada, a superfície, camada da atmosfera que interage diretamente com a superfície. Depois nós temos a troposfera, qualquer coisa entre 10 e 15 quilômetros, regiões polares uns 10 quilômetros, regiões tropicais uns 15 quilômetros, e depois acima da troposfera nós temos a estratosfera. Estratosfera, o nome é estratosfera porque ela é estratificada, ela é muito estável, porque a temperatura sobe com a altura. E por que a temperatura sobe com a altura? Por que na troposfera a temperatura baixa com a altura? Eu expliquei para vocês. Questão da compressibilidade do ar. Mas na estratosfera o ar continua sendo compressível, mas a temperatura ela aumenta com a altura. Então isso vai ser um exercício para vocês pensarem um pouco, buscarem as respostas. Mas por causa desse aumento da temperatura com a altura, ela é muito estável, estratificada em camadas. E logicamente na estratosfera nós temos um importante elemento para a vida no planeta, que é o ozônio. Como eu mostrei para vocês na aula do efeito estufa, o ozônio, 3 moléculas de oxigênio, O3, ele tem essa propriedade quântica de absorver radiação ultravioleta, radiação de altíssima energia. E de fato nós não sabemos como seria a vida se essa radiação não fosse absorvida, porque a vida como nós conhecemos, a molécula do DNA, ela é instável quando exposta à radiação ultravioleta. Ele provoca mutações e destruição. Então nós conseguimos, a vida como nós conhecemos, ela se desenvolveu com um nível baixo de radiação ultravioleta. Um papel muito importante que o ozônio nos presta, o ozônio principalmente o ozônio da estratosfera, onde a concentração de ozônio é muito alta, e é lá que com até mesmo esses raios ultravioletas e também parte da radiação visível, é ali que se formam as reações químicas que formam o ozônio. A radiação de alta energia quebra a molécula de oxigênio, O2, libera um átomo extremamente reativo, o O atômico, e ele reage com a molécula de O2 e forma a molécula de O3, então, de ozônio. Então é ali que tem uma concentração alta de ozônio e forma essa camada. E nós sabemos o problema do buraco na camada de ozônio está sendo causado pelos clorofluorcarbonetos, que são compostos que nós inventamos,
engenharia moderna, na década de 20 do século passado, que são os fluidos de refrigeração. Eles são fluidos que têm essa propriedade importante de expandir e absorver calor e resfriar o ambiente, o que gera no circuito de uma geladeira, de um ar-condicionado, eram esses fluidos por muitas e muitas décadas, até que se descobriu na década de 90 que o C daqui, o cloro, do clorofluorocarbono, quando isso aqui é muito estável, um gás muito estável, não reage, mas quando esse gás aqui consegue atingir a estratosfera, a radiação ultravioleta de alta energia quebra essa molécula, libera o cloro, e o cloro reage, ele acaba sendo um catalisador, ele dificulta a formação do ozônio, ele favorece mais a formação do oxigênio. Então ele catalisa a reação de volta, que é ozônio virando oxigênio. 2 moléculas de ozônio virando 3 moléculas de oxigênio. 2O3, reação química 3O2. E o cloro, cada molécula aquele de cloro normalmente catalisa entre 100 e 150 moléculas de ozônio. Então, quando tem cloro, que cloro não chega na estratosfera, naturalmente cloro nunca chega, cloro vem aqui do cloreto de sódio, do sal nos oceanos, é muito pouca concentração de cloro na atmosfera, porque ele é muito reativo. Só para lhes dar uma ideia, o tempo médio de vida de um átomo de cloro solto aqui em cima do oceano é segundos, porque ele rapidamente reage. Então, portanto, a natureza nunca conheceu, pelo menos em milhões e muito tempo, nunca conheceu cloro na estratosfera. Fomos nós que, através dessas moléculas, jogamos o cloro na estratosfera. Nós temos também na alta troposfera as emissões das aeronaves, óxido de nitrogênio, partículas de fuligem, o carbono negro e sulfetos. E também na troposfera nós temos uma série de reações químicas, nós temos as emissões naturais e as emissões antropogênicas de monóxido de carbono, produto da combustão, altamente reativo e faz muito mal para a saúde, o CO2, que nós já falamos bastante, os clorofluorocarbonos, o metano, muito da agricultura, óxido nitroso também da agricultura industrial, outros óxidos de nitrogênio, que tem tempo de vida na atmosfera muito curto, ozônio, sulfetos, a fuligem, poeira, compostos orgânicos voláteis. Tudo isso são emissões naturais, mas também muito vem das nossas atividades, as cidades, a indústria, a agricultura, as queimadas, o gado, os transportes, e isso tem uma deposição de poluentes em todo o sistema, em cima dos oceanos, em cima dos lagos, em cima, os poluentes vão para os rios, sobre a vegetação. Então, e isso tudo é também misturado dessa superfície para a troposfera pela evaporação e pela convecção. Convecção são movimentos de ar que sobem. E também nós temos os transportes. Quando chega na divisão entre troposfera e estratosfera, nós temos os transportes de longo alcance. Os ventos são muito fortes aqui em cima, então transportes de longo alcance de aerossóis e gases, e muitos desses gases, principalmente os que têm um tempo de vida na atmosfera muito longo, como por exemplo o gás carbônico, 150 anos, o metano, 9 a 10 anos, isso aqui também um tempo de mais de 100 anos, nós vamos ter esses gases muito bem misturados na atmosfera. Vocês já viram isso, um pouco a tendência do aquecimento de longo prazo até 2015, e claramente no último período as cores ficam mais vermelhas, uma tendência maior de aquecimento, mas vejam que a tendência do aquecimento é bastante não homogênea, isso em função de que a Terra não é
uma superfície homogênea. Então tem os continentes, tem as circulações, tem vegetação, tem montanhas. Então o aquecimento é bastante heterogêneo. Também já mostrei isso aqui, mais muito claramente um local onde nós estamos vendo com os nossos olhos, dentro da nossa geração, não precisamos esperar 50 ou 100 anos, nós estamos vendo isso aqui na escala de poucas décadas, uma enorme diminuição do gelo que cobre o Oceano Ártico. O gelo que está lá está diminuindo rapidamente e também já lhes expliquei que isso tem muito a ver com essa enorme diferença de refletividade, albedo, entre gelo e oceano. O gelo reflete 40, 50, 45, 50, até mais 60, 65% da radiação solar incidente. O oceano reflete só 5, 6%. Então uma área é coberta de gelo, está refletindo mais que 50%. O gelo desaparece, 40, 50% daquela radiação solar que estava sendo refletida entra no oceano, aquece o oceano e esse oceano vai comendo o gelo, tanto aquecendo o ar que diminui o gelo, como também a água mais quente ali vai comendo o gelo por baixo, vamos dizer assim. Também eu já lhes mostrei essa diminuição das áreas que estão, a perda de massa da Groenlândia. Se toda a Groenlândia tem cerca de 2 quilômetros, esse manto de gelo em cima da Groenlândia, se todo esse gelo derreter, o nível do mar sobe globalmente 6 a 7 metros. E é o lugar onde se percebe mais claramente, além do gelo ártico, o gelo continental. Também pense o seguinte, esse gelo aumenta o nível do mar. O gelo do Ártico, quando derrete, não aumenta o nível do mar. Por quê? Pensem e a gente responde depois. Aqui também a perda de gelo na Antártica Ocidental, aqui a Península Antártica, mostrando claramente uma perda de gelo continental também, em alguns lugares até 250 centímetros, essa cor vermelha, quer dizer, 2,5 metros de perda de gelo, o manto de gelo, 13 milhões de quilômetros quadrados aqui, quase 14 milhões de quilômetros quadrados, média de altura 3 mil metros, 97% da água do planeta está na forma de gelo, tanto aqui como na Groenlândia, como nos Alpes ou nos Andes, e aqui concentra uma grande parte dessa água doce e partes da Antártica já começam a dar sinais claros também de degelo. Também já lhes mostrei isso. Logicamente, essa água toda cai no oceano, ela não aumenta o nível do mar de uma forma igual, porque tem as correntes oceânicas, tem os ventos, mas de qualquer modo o nível do mar já aumentou 20 centímetros nos últimos 100 anos. Na costa do Brasil, esse número varia entre 18, 19 até 26, 27 centímetros. E as previsões são que até o final do século, um mínimo de 60, 70 centímetros na média global. Na costa sudeste do Brasil, onde está, por exemplo, o Espírito Santo, as projeções são qualquer coisa entre 25 e 40 centímetros a mais do que a média global. Quer dizer, as correntes e os ventos acabam, em algumas regiões, fazendo com que esse aumento seja ainda maior. Vamos passar então agora para o próximo tópico, que é o histórico das negociações climáticas e até o Acordo de Paris de 2015. Quando que a preocupação de fato começou? Ela se acelerou muito, de fato, até a década de 60, 70, ainda não havia uma preocupação global. Lembre-se que eu já contei para vocês a história do físico-químico sueco Arrhenius, que em 1896 publicou um
histórico e famoso hoje paper, Transactions of the Royal Academy, Philosophical Transactions of the Royal Academy, uma das revistas científicas mais antigas e mais tradicionais do mundo, em que ele mostrava os cálculos que ele tinha feito, baseado em experimento de laboratório, que ele colocou gás carbônico, que era o nome que se dava a esse gás. Lembre-se que isso é antes da física quântica ter determinado qual era a constituição de cada gás, de cada substância. A física atômica, a física quântica estava se desenvolvendo nessa época, mas se sabia que o produto da combustão era um gás. E o nome gás carbônico, que era uma queima de material de carvão, com carbono. E ele colocou isso no seu laboratório, num compartimento, colocou uma fonte de radiação térmica de um lado, e ele via que quanto mais gás carbônico ele enchia aquele compartimento fechado, menos radiação térmica chegava do outro lado. Então ele concluiu que o gás tinha a propriedade de absorver radiação térmica. E baseado nos seus cálculos, ele, nesse artigo de 1896, falou: se aumentar a queima de carvão, que naquela época, obviamente, o carvão já vinha sendo muito utilizado durante o século XIX praticamente todo. Já tinham descoberto minas de carvão e também petróleo e gás natural já tinham sido descobertos. Começavam a ser utilizados como fonte de energia nessa época. Então ele fez uma projeção, um prognóstico: se dobrasse a quantidade de gás carbônico na atmosfera, a temperatura na superfície subiria 5 graus. Hoje nós sabemos que não tanto, mas para 1896, com o conhecimento que se tinha da física da atmosfera, de como cada uma dessas moléculas exerce o papel de efeito estufa, não tinha sido ainda inventada a física quântica, ela se desenvolveu muito nos próximos 10 anos, de 1890 até 2010, é que foi um cálculo muito bom. Então, mas até esse assunto foi muito pouco tratado. Aí, no Ano Geofísico Internacional, se instalou um medidor de gás carbônico, que era um equipamento de laboratório, também baseado no mesmo princípio que a Arrhenius usou, a absorção de radiação térmica, e se colocou no topo de uma das montanhas no Havaí, de uma das ilhas do Havaí, da ilha chamada Havaí mesmo. Porque lá, um lugar muito longe de poluição, longe do gás carbônico, resultado de queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, lenha, etc., sempre próximo de população. Ali era um lugar completamente remoto, muito alto, quase 2.800 metros. E, portanto, ele recebe um fluxo dos ventos alísios, ele estaria medindo um ar sem muita perturbação local com queima de combustíveis fósseis. E aquilo foi em 1958. E, ano após ano, aquele concentração do gás carbônico subia. E já na década de 70 começou a haver uma preocupação. Ela não parava de subir, depois se colocou também na Antártica, lugar tão remoto ou mais remoto ainda do que as ilhas do Havaí, e também as medidas mostraram que essa subida do gás carbônico era global e não podia ser atribuída a estar perto de uma cidade, de uma fonte de queima de combustíveis fósseis. E também não tinha uma explicação. Será que é erupção vulcânica? Não tinha uma explicação. Aquilo subia ano após ano, com erupção, sem erupção vulcânica. Isso começou a chamar muito a atenção. E na década de 80, finalmente, a comunidade internacional começou a se preocupar com essa questão. E em 1988, a ONU criou o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E em 1990, define-se
os primeiros passos para uma grande convenção que aconteceu no Rio, a famosa Rio 92, que ia tratar uma convenção de vários tópicos de meio ambiente, e um deles era as mudanças climáticas. O IPCC formou-se em 88, produziu o seu primeiro relatório em 1990, que resumia o conhecimento da ciência na época sobre o que estava acontecendo e o que poderia acontecer. As primeiras simulações e projeções do que poderia acontecer, então, acontecem nessa época, em 1990. Aí o IPCC produz um relatório a cada 6, 7 anos, né? Nós já estamos agora produzindo, a Comunidade Científica Internacional, o seu 7º relatório. Então é 90, 95, 2003, 2013, 14 e 2021, 22 sairá o próximo relatório, o 6º relatório, e vários relatórios especiais que tratam de um certo tema. Um muito importante foi lançado em novembro de 2018, que olhou o que nós precisamos fazer para manter a temperatura não mais quente do que 1,5 graus de aquecimento global. Então, por muito tempo, essas reuniões, todo ano, existe uma reunião dos países signatários do Acordo de Paris, signatários da Convenção Climática, aquela que foi desenhada no Rio em 92, já são mais de 100, quase todos os países do mundo, são pouquíssimos países do mundo que não ratificaram essa convenção. E os países todo ano se reúnem e fazem uma série de metas e planos. Houve uma expectativa muito grande de um plano, que nós vamos falar um pouco mais o que são esses planos, numa das conferências, chamada Conferência das Partes, né, dos membros da Convenção, em 2009 em Copenhague, é a Conferência das Partes 15, com a sigla COP, né, Conference of the Parties, COP 15 em Copenhague, que foi um fracasso, porque os Estados Unidos e China não se entenderam e não assumiram nenhum compromisso. E depois, finalmente, em Paris, em 2015, a COP 21, que foi a histórica conferência que determinou realmente um plano muito elaborado, muito ambicioso, e nós vamos falar mais a respeito. Então vamos falar mais desse acordo, o Acordo de Paris, suas implicações para o Brasil, de, vamos dizer assim, tentar manter a temperatura não superior a 1,5 grau, e os desafios e a dificuldade. O Acordo de Paris, nessa fotografia aí famosa do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, secretária do presidente da França, Cristina Figueira, que era secretária executiva da Convenção Climática, vida longa ao planeta, vida longa à humanidade. Então, foi o acordo mais importante já assinado com relação às mudanças climáticas. 195 nações firmaram o acordo. O Brasil foi um dos líderes nessas negociações. A grande maioria dos países também já ratificaram o acordo, quer dizer, o acordo virou lei nos seus países. Então, a meta era conter o aumento da temperatura em não mais do que 2 graus até o final do século, mas fazendo o máximo possível para não deixar passar de 1,5 graus. Isso é 2015, lembre-se que eu falei do relatório do IPCC, o relatório especial. Em 2018 faz um estudo muito detalhado, revisa o conhecimento sobre qual que é a diferença entre impactos de 1,5 graus e 2 graus. E estabelece metas de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 70% até 2050 e zerar as emissões até o final desse século, para garantir
que não ultrapassaremos 2 graus. Aspecto muito importante. Tudo isso são metas voluntárias. Cada país estabelece as suas próprias metas. Só foi possível ter 195 países assinando o Acordo de Paris porque as metas foram colocadas de forma voluntária. Então, também foi determinado no Acordo de Paris esse conceito NDCs, né? O que é NDCs? Em inglês, Nationally Determined Contributions. São as contribuições à redução das emissões que cada país nacionalmente determina e de forma voluntária. E em 2015 tinha a palavra intended, é o que os países projetaram, o que eles colocaram em 2015. E lógico, depois muitos países, a grande maioria dos países, essa intenção virou realidade, virou lei nacional, a palavra então intended sumia e virava só as metas, as contribuições nacionalmente determinadas, ou na sigla em inglês, e vamos usar essa sigla em inglês, NDCs. Também foi criado o Fundo Verde para o Clima, que os países ricos se comprometeram a doar mais do que 100 bilhões por ano a partir de 2020, nós estamos aí na porta de 2020, e esses 100 bilhões seriam principalmente para ajudar os países mais pobres. O Brasil não entra nessa categoria, apesar que o Brasil, logicamente, país em desenvolvimento, pode se beneficiar, mas não seria o principal foco, esse dinheiro para os países muito pobres, que têm necessidades, por exemplo, de energia, e o que eles fariam para já mudar para sistemas de energia renovável, em vez de passar por energias fósseis. Ou os países que sofrem muito com os impactos, países muito pobres que não têm condição de contra-atacar os impactos, de buscar adaptações. Esse acordo, ele não faz uma menção específica, porcentagem de corte de emissões. Ele fala de uma forma muito genérica, não determina também quando as emissões precisam parar de subir. Lembra que em 2015 as emissões estavam subindo. Na verdade, a má notícia é que até 2018, 2015, 16, 17, as emissões deram uma estabilidade. Muita gente acreditou que elas seriam o máximo, elas começariam a diminuir, mas infelizmente em 2018 elas já aumentaram globalmente cerca de quase 2% e 2019 tudo leva a crer que elas também continuarão a subir. E o acordo deve ser revisto a cada 5 anos. Então, 2020 já vem a primeira revisão do acordo. Vocês estão vendo essa frase e realmente nós temos um problema, né? Porque mesmo para ficar abaixo de 2 graus, se nós esperarmos até 2030, talvez fique muito difícil para ficar em 2 graus. Hoje nós sabemos, com os cálculos, para ficar abaixo de 1,5 graus, que no ritmo de emissões atuais, cerca de 50 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa, essa janela de oportunidade se fecha mais ou menos em 2032. Quer dizer, 2032 a gente já teria emitido tudo que poderíamos emitir para manter a temperatura em 1,5 graus. Já perderíamos essa janela de oportunidade. Então, nós teríamos realmente, para ficar nessa faixa, rapidamente parar de crescer as emissões e cair até zero até 2050. E vamos falar um pouco mais, que as metas, as NDCs, o que os países se comprometeram, está muito longe de chegar nesse limite. Mostrar um pouco quais são os países que esse dado está um pouco desatualizado, mas ele foi feito em 22 de abril de 2016, e mostrar os países que tinham assinado o Acordo de Paris. Então vocês veem que eram praticamente
na cerimônia de assinatura, que foi feito também em Paris, 175 assinaram o Acordo de Paris. Em dezembro de 2015, 195 se comprometeram na cerimônia de assinatura. Depois explico porque tem esse X. Os Estados Unidos também, em 2016, assinou. Poucos países não estavam nessa cerimônia, assinaram, 174 países mais a União Europeia. E depois todos assinaram, né? Quando você vai para 1º de maio de 2017, não tem nada. Daqui a pouco eu explico esse X. 195 partes assinaram, todos que tinham se comprometido. E em maio de 2017 também, todos esses países em azul já tinham, 144 já tinham ratificado. O Brasil foi um dos primeiros que ratificou. A ratificação foi no segundo semestre de 2016, quer dizer, o Congresso brasileiro concordou com as metas que o Brasil tinha colocado, virou lei brasileira. E 165 países daqueles que ratificaram também apresentaram compromisso. Nós vamos voltar e falar. Um pouco depois, isso já no final de 2017, os Estados Unidos iniciam um processo de sua retirada do Acordo de Paris, que é um processo que leva muitos anos. Na verdade, o governo Trump anunciou isso no final de 2017, mas só no final do primeiro mandato, ou do mandato do presidente norte-americano, 2020, é que esse processo aconteceria, os Estados Unidos formalmente se desligaria do Acordo de Paris. Então, os Estados Unidos manifestou o desejo e informou a comunidade internacional que vai sair do Acordo de Paris, mas ainda é membro porque o processo leva muito tempo. Então, coloquei esse X para indicar isso. Esse é um enorme desafio. Realmente, chegar nesse ponto é um enorme desafio. Então, tem dióxido de carbono, nós teríamos que diminuir entre 17 e 21 bilhões de toneladas até 2020 e 30, nós estamos aí com cerca de 50 gigatoneladas. Nós temos que diminuir, então, um número muito significativo. Hoje 50, nós temos que cair pelo menos 17 desses 50 até 2030. O Brasil foi um dos países que mais colocou metas ambiciosas. Reduzir as suas emissões absolutas em 43% até 2030, visando a meta de 2 graus. Mas, logicamente, se o Brasil quiser contribuir para 1,5, essa meta tem que ser revisada. Então, o Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões em 37% até 2025 e 43% até 2030. Isto em relação às suas metas de grandes emissões que o Brasil teve em 2005, um ano de máximo desmatamento na Amazônia, e 2004, 2005, anos de grande desmatamento na Amazônia, com grandes emissões. A principal fonte de emissões do Brasil é a mudança do uso da terra, o desmatamento dos nossos biomas. Então, o Brasil, mas de qualquer modo, uma grande meta. Os Estados Unidos, por exemplo, no governo Obama, assumiu uma meta de reduzir as suas emissões em 25% até 2025 e em 28% até 2030 em relação a 2005. Quer dizer, o Brasil mais ambicioso até mesmo que os Estados Unidos. Lógico, se os Estados Unidos sair, ele não, oficialmente, ele não está mais associado a reduzir essas metas, ainda que sejam voluntárias. O Brasil, como eu mencionei, pela redução do desmatamento, o Brasil, ele realmente, ele mostrou
um valor importante de redução. Nós reduzimos muito o desmatamento da Amazônia, então nós reduzimos em 41% em 2012, um ano do menor desmatamento. Nos últimos anos, as emissões brasileiras voltaram a crescer, infelizmente, porque o desmatamento parou de cair, nós tivemos crises hídricas que fizeram a geração de energia térmica, termoelétricas, queimando petróleo, gás natural, então as emissões voltaram a subir. Então, nós temos aí dois caminhos para atacar essa questão. Uma diminuição da quantidade de mudanças climáticas que já ocorrem, né? Quer dizer, como nós podemos diminuir o que já vem ocorrendo. E também uma maneira de lidar de forma eficaz com as mudanças climáticas que não podem mais ser evitadas. Então, quer dizer, nós temos duas realidades. Uma, o futuro, nós temos que reduzir as emissões. Mas, mudanças climáticas já estão acontecendo. Nós vamos revisar algumas. No última parte aqui, as mudanças climáticas já acontecem no Brasil. O que nós fazemos com isso? Bom, nós temos que nos adaptar às mudanças climáticas que já vêm ocorrendo, por exemplo, o aumento dos extremos de temperatura, de chuvas, de falta de chuvas, de secas, e também aqueles aumentos, aquelas mudanças que já não podem mais ser evitadas. Lembra que eu já comentei isso com vocês numa aula, que o oceano leva 20 a 30 anos para se ajustar com essa contra-radiação que as moléculas de efeito estufa estão jogando para a superfície. Então, a quantidade de moléculas que já existem na atmosfera, de gás carbônico, dióxido nitroso, de metano, e mesmo das moléculas de vapor d'água, a mais, que não fomos nós que jogamos, mas o oceano mais quente evapora mais, tudo isso combinado já joga uma contra-radiação que está sendo recebida pelo oceano em função daquela quantidade de moléculas existentes. Isso não dá mais para mudar. Só que o oceano leva 20 a 30 anos para se ajustar. Então, essas mudanças climáticas, em função desse nível de contra-radiação, já está determinada. Então, nós também temos que saber como evitar as mudanças climáticas que também já estão pré-determinadas em função do que nós já emitimos. E também mudar o paradigma para chegarmos a não ultrapassar um superaquecimento vai levar a uma mudança completa da economia mundial e da maneira que nós vivemos. Então, essa é uma razão provável porque nós demoramos tanto. E principalmente as mudanças climáticas, elas afetam muito mais os mais pobres. Eles são os mais vulneráveis aos riscos dos desastres naturais, eles são mais vulneráveis no aspecto de saúde também. As mudanças climáticas podem afetar muito a saúde humana, a saúde planetária. Então também muito importante lembrar que se não atuarmos para reduzir o risco das mudanças climáticas, não atingiremos o desenvolvimento sustentável tão sonhado por toda a humanidade. Eu vou mostrar alguns desses gráficos que são os acordos assumidos pelos países, as NDCs. Então, isso aqui é emissões de gás carbônico. Isso aqui só gás carbônico, tá? Não estão outros gases aqui. Então, nós vemos em 1980 20 bilhões de toneladas, já estamos em 40 bilhões de toneladas, esse dado é de 2016. Isso aqui é um cenário que a gente chama de base, né? Esse seria um cenário
de emissões levando a um grande aumento da temperatura. Esse gráfico vai até 2100. Então, altas emissões levando a aquecimento perigoso. Chegaríamos no final do século entre 3,2 e 5,4 em relação à época 1850 a 1900. Esse, por outro lado, é um cenário de redução o cenário de 2 graus, o cenário do Acordo de Paris. Esse é um cenário de 2 graus. E olha como esse cenário, até meados do século, a nossa emissão tem que zerar e depois ela tem que se tornar, inclusive, negativa. E no final do século chegaríamos aí entre 1 e 2,3 graus. E onde estamos? Estamos aqui, felizmente, aparentemente, isso é importante mencionar. Parece que estamos saindo dessa trajetória. Como eu falei, 2015, 2016, 2017, as emissões começaram a dar uma certa estabilidade, mas infelizmente em 2018 elas voltaram a subir. Nós não sabemos ainda se nós vamos voltar nessa trajetória ou em alguma outra. Mas a preocupação maior é que as NDCs foram até 2030, lembre-se, a NDC é a meta dos países para 2030. Está aqui, ó, 2030. Olha o que as NDCs nos colocam. Muito longe dessa trajetória. Não tão perigosa, mas muito longe. Então, é um aquecimento muito maior do que 2 graus. E o que nós precisaríamos realmente fazer? Isso, alguns cientistas deram o nome de Lei do Carbono, Carbon Law. Então, isso aqui é toneladas de gás carbônico por ano, 40, né? Em termos, agora que nós estamos chegando em 2020, aí nós temos que reduzir em 50% a cada década. Essa é a chamada Lei do Carbono. Reduza a metade a emissão de gás carbônico por década. Então, vamos lá. 40, 2030, 20, 2040, 10, 2050, 5. E também nós temos que aumentar as remoções de 2030 a 2050 para 5 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Remoções são tirar o CO2 da atmosfera. A melhor e a mais simples maneira de tirar o CO2 da atmosfera é por árvore, fotossíntese acontecendo na vegetação. Então o principal fator é restauração florestal, mas também caminhar para uma agricultura mundial que absorva carbono, que ela mantenha o carbono no solo e não perca carbono. Hoje a agricultura ela responde por 1/4 das emissões de todos os gases, não só carbono, tanto por desmatamento, novas áreas agrícolas, como também por emissões diretas da agricultura. O gado, por exemplo, emite uma grande quantidade de metano. Se nós olharmos aqui, esses são o que cada país, aqui só olhando os países tropicais, os países que 80 países tropicais submeteram metas. Vamos olhar só os países tropicais, é onde está todo mundo em desenvolvimento. Vamos dizer assim, o único país tropical que é considerado desenvolvido é a pequena ilha de Singapura, esse pedacinho aqui, uma ilha, uma população pequena de alguns milhões, e super industrializado, centro petroquímico, centro de construção de navios, e agora é o centro financeiro, então um país que que emite também bastante, de certo modo, mas é um país, vamos dizer assim, com índices de país desenvolvido, é o único país nos trópicos com índices de desenvolvimento humano de país desenvolvido. Vamos olhar aqui quem são os países que mais emitem em função das emissões globais. Índia, 4,1% das emissões globais de todos os gases de efeito estufa, mas Brasil 2,5%. Mas olhem, a Índia é menos que 2 vezes o Brasil.
Só que ainda tem 6 vezes a população brasileira. Quase 1,3 bilhões de habitantes. Então, por habitante já dá para ver que a Índia emite muito menos. O México 1,70 e depois todos os países caindo as emissões. E realmente a maioria dos países emitem menos que 0,3, 0,2%. Então, desse total de emissões de 2015, cerca de 2010, 20% é emitido pelos países tropicais, e nos países tropicais, muito diferente dos países industrializados, 50% é por agricultura e usos da terra. No Brasil, até mais, tipicamente no Brasil, é cerca de até 70% usos da terra e agricultura. Nos países industrializados, acima de 80% é queima de combustíveis fósseis. E aí, as NDCs, só para vocês terem uma ideia, quantos países colocaram florestas, restauração de florestas e redução do desmatamento como meta para suas NDCs. Então, esses são os países que colocaram, todos colocados em verde, a grande maioria dos países da América do Sul, da Amazônia só, Guiana Inglesa e Guiana Francesa e Guiana, não assumiram, pelo menos isso é maio de 2017. Os países também que endossaram a Declaração de Florestas de Nova York, que fez uma meta de reduzir e restaurar cerca de 200 milhões de hectares, 2 milhões de quilômetros quadrados, até 2030. Veja que o Brasil não foi signatário. Só estados do Brasil assinaram. Muitos países assinaram, inclusive países desenvolvidos, que também têm muito desmatamento da floresta boreal aqui. A Rússia não assinou, tem muito desmatamento da floresta boreal. Então, a Declaração de Nova York de Florestas, muitos países assinaram, não todos, é uma meta muito importante. E no Brasil, o governo federal não assinou, mas estados assinaram. Aqui são os países que se comprometeram países dos trópicos que se comprometeram à redução de emissões no setor de energia. Logicamente o Brasil também se comprometeu. Vamos falar um pouquinho então mais ao Acordo de Paris e o Brasil. Vamos olhar um pouco esses dados 2015, 2014 estão um pouquinho desatualizados, mas as emissões no Brasil de fato aumentaram um pouco. Emissões per capita, eu que fiz esses cálculos para o Brasil, e tonelada de CO2 equivalente, quando a gente usa esse termo CO2 equivalente, nós queremos dizer todos os gases, e a gente pega o metano, o óxido nitroso e converte para CO2 como? Uma molécula de metano ela é 20 a 25 vezes mais eficiente em absorção da radiação infravermelha. Então nós multiplicamos as toneladas de metano por 21 e aí juntamos. O óxido nitroso é muito mais. Então essa é uma conta que é feita para poder juntar todos os gases. Então nós vamos ver. Estados Unidos é o país que mais emite per capita, o Brasil em torno de 7, a Alemanha 10, China 8, Rússia 16, Rússia até bem perto, já é mais perto dos Estados Unidos. E veja bem, para meta de 2 graus Celsius, as emissões têm que caminhar para 2 toneladas de CO2 equivalente, todos os gases, até 2050. 2 toneladas. Veja que China, 1,3 bilhões de habitantes, Estados Unidos, 320 milhões de habitantes, Brasil, 210 milhões de habitantes, Rússia, 160 milhões de habitantes, Alemanha, quase 90 milhões de habitantes. Veja que não é uma coisa trivial realmente chegar nesses números.
Então, nós desenhamos aí esquematicamente o que poderiam ser trajetórias de redução das emissões, e eu vou avançar um pouco nisso antes de concluir esses dois tópicos. Então, pensem aqui um pouco emissões per capita, toneladas de CO2 equivalente. Em 2030, que tem a meta 2030 das NDCs dos países, depois 2050 e vamos chegar até 2070 aqui nesse gráfico. Linha vermelha seria as metas para 2030, que podem ser atingidas. Essa linha pontilhada azul significa que os países atingem as suas NDCs e depois tiram o pé do acelerador de redução das emissões, freiam sua redução e as emissões caem muito lentamente. Então elas continuam muito altas aqui. A linha tracejada roxa estratégias de redução das emissões de longo prazo para a implementação das NDCs. As estratégias de longo prazo. E, de fato, a linha verde seria o que nós desejamos. Isso é para 2 graus, hein? Isso é para 2 graus. Chegar a muito baixo aqui em 2050, quer dizer, continuar e atingir zero a partir de 2070. Vamos olhar o caso do Brasil agora. Em 2015, as emissões em torno de 7,5 toneladas de gás carbônico equivalente per capita em 2015. Então, vamos olhar as nossas NDCs. Então, as NDCs brasileiras levariam, se nós tivermos sucesso, esse 43% de redução das emissões em relação a 2005 até 2030, a uma emissão de 4,5 aqui. Nós estaríamos aqui para 2030, mas essa linha pararia aqui. Então, isso aqui, como a gente atingiria isso? Reduzir o desmatamento para quase zero até 2030 de todos os biomas, aumento de uso de biocombustíveis, mas também aumento do uso de petróleo e gás, do pré-sal, usinas termoelétricas e no transporte, e também uma redução, um aumento ainda das emissões da agricultura, ainda que mais lentas. Então isso nos levaria até aqui, e se nós não podemos ficar presos aqui, esse lock-in é ficar preso nisso, e continuar nessa trajetória e não cair. O caminho 2, em roxo, é para 2 toneladas per capita em 2050. Então aqui, nós precisamos reduzir o desmatamento em todos os biomas, quase zero até 2030, todos os biomas, Amazônia, Cerrado, todos os biomas. O reflorestamento ser uma grande fonte de tirar gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese. O nosso plano da nossa NDC estima 12 milhões de hectares, 120 mil quilômetros quadrados em todos os biomas, muitos na Mata Atlântica, e certamente o estado do Espírito Santo deve se beneficiar desses planos, uma mega restauração florestal, quase 50% na Amazônia, outra grande parte na Mata Atlântica. Uma agricultura de emissões zero, é possível chegar até 2030 com uma agricultura que emita alguma coisa, por exemplo, o metano do gado, mas também absorva energia em sistemas agroflorestais, gás carbônico, e também uma pecuária muito moderna que jogue o gás carbônico para dentro do solo e ele fique lá. E também as novas necessidades de energia do Brasil ser principalmente energias renováveis limpas como solar e eólica. E se nós quisermos, ter menor que 1,5 graus, não maior, então nós vamos ter que as metas para caminho 2 para 2050 são muito mais restringentes. Nós temos que ter menos de 1 tonelada de CO2 per capita. Lembro que na versão anterior nós chegaríamos aqui com 2 toneladas per capita. 2050 o Brasil deve ter talvez aí uns 210, a população de hoje.
milhões de habitantes, a continuar a tendência de fertilidade da mulher brasileira. O máximo da população 2025, talvez até 2030, 225 milhões até 230, até 2030, depois começa uma lenta diminuição, 2050 talvez 210, 215 milhões. Então nossas emissões globais seriam dessa faixa 200 milhões de toneladas no máximo, e reduzir o desmatamento em todos os biomas a zero, reflorestamento de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, NDC até 2030 é 120 mil quilômetros quadrados, não precisa aumentar, um grande consumidor de carbono, uma agricultura de emissões negativas, quer dizer, a agricultura vai retirar gás carbônico da atmosfera e colocar no solo e na vegetação, e o fornecimento de todas as necessidades de energia, quer dizer, nós vamos ficar livres de combustíveis fósseis, mobilidade urbana com veículos elétricos, a energia toda seria gerada com fontes renováveis, um pouco certamente ainda de hidrelétricas, mas principalmente solar, eólica, que é a tendência mundial. Na segunda metade desse século, o solar pode abastecer todas as necessidades de todo o planeta. Esse estudo produzido pelo um dos mais importantes centros de pesquisa de opinião pública do mundo, mostrou em vários deles que o Brasil sempre está entre os 3 países que a população é mais preocupada. 86% dos brasileiros acreditam que a mudança climática é um problema muito sério. Às vezes o Brasil sai em primeiro, às vezes sai em segundo, às vezes sai em terceiro. Nessa em particular citada aqui era o mais, mas sempre está entre os 3 países, 86%. É muito maior do que Estados Unidos, 45%, China, 18%, e a média global, 54%. Então vejam que realmente a população brasileira é muito preocupada, o que facilita muito. E acima até de nações desenvolvidas como a Alemanha, Reino Unido, Canadá e Japão, todos na faixa 55% a 60%. E um pouco dessa preocupação eu diria, um pouco intuitiva. O brasileiro não tem um grande conhecimento em ciência, mas também é provocado pelo impacto dos extremos, né? Nós somos um país que tem sido muito afetado por extremos. Todos os países do mundo estão sendo afetados, mas o Brasil também. Isso fez acordar um pouco a preocupação que o impacto possa ter no Brasil. Nós temos aí, vamos dizer assim, entrando um pouquinho, emissões per capita caindo dos 7, 7,5%. O Brasil pode chegar a 4% em 2030, 35% de redução. Como nós poderíamos atingir essas metas? Restauração de 12 milhões de hectares está na nossa NDC, recuperação de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas também está na nossa NDC, no Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Recuperação de pastagens degradadas também absorve o carbono que vai para o solo, e redução da taxa líquida de desmatamento para zero, emissões líquidas nulas ou até mesmo positivas, quer dizer, a área de mudança do uso da terra passa a nos ajudar. Nós passamos a ser um país que cresce a vegetação. Então lembrando que quase 1 bilhão de toneladas em 2030, para chegar nessa meta aqui de 4, quase 1 bilhão, se concentraria em agricultura quase paralela e outra geração de energia. Desmatamento deixaria de ser um motivo de emissão. O Acordo de Paris, o Brasil e as NDCs, né, para o Brasil chegar em 2050, para o Brasil contribuir com 2 graus, né, meta de 2 toneladas per capita, em torno, como eu já mencionei, 500 milhões de toneladas de CO2 equivalente, um pouco menos. A população brasileira não deverá ser 250 milhões, deve ser na faixa de 215, 220. Então, veja a agricultura de baixo carbono. De 2005 a 2012, emissões de agricultura cresceram 4%. Elas vêm crescendo.
mas o PIB cresceu 16%. Quer dizer, a agricultura está se tornando mais eficiente, produz mais riqueza econômica com menos emissões. Emissões de energia têm crescido com o aumento da população e do PIB. Nós temos então a necessidade de energias renováveis e também melhorar a eficiência da matriz energética. Para essa meta, em 2050, matriz energética quase 100% limpa e renovável, agricultura neutra em carbono. Para 1,5, como eu já mencionei, aqui dando alguns exemplos, emissões líquidas zero, quer dizer, nós temos que, em 2050, emissão que para 2 graus chegava até 400, 500 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Agora nós temos que zerar. O Brasil vira neutro em carbono. Então nós temos que ter 100% de energia limpa e renovável. Toda a energia do Brasil deve ser limpa e renovável. Principalmente solar, eólica e um pouco ainda de água, de hidrelétrica. Agricultura neutra em carbono e emissões negativas a partir do uso da terra e BECCS. Deixa eu dizer o que é BECCS. Usos da terra, restauração. Quer dizer, lembra que eu falei, nós temos até o potencial de restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados. Nós já temos quase 3 milhões de quilômetros quadrados em uso de agricultura. Nós podemos ter uma agricultura, uma pecuária muito mais eficiente, reduzir isso em 1 milhão de quilômetros quadrados. E BECCS em inglês, Bioenergy Carbon Capture and Storage. Isso é bem mais complicado, bem mais difícil. Seria, por exemplo, gerar energia de biocombustíveis, biodiesel, bioetanol, e aí gera energia elétrica numa termoelétrica queimando esses biocombustíveis, não deixa o gás carbônico escapar, coloca em dutos, leva esse gás carbônico para um poço muito profundo, enterra esse gás carbônico lá e não deixa mais ele sair. Então a fotossíntese está tirando o gás carbônico da atmosfera, indo para a vegetação, produz-se a partir daquele material orgânico um biocombustível, usa o biocombustível para gerar energia elétrica, mas não deixa o gás carbônico voltar na queima do biocombustível. Então isso é o chamado Bioenergy Carbon Capture and Storage, é a captura e armazenamento do carbono vindo da bioenergia. Os desafios, logicamente, são muito grandes. Esse é um desafio enorme de mitigação. E também um exercício muito grande de adaptação que impõe uma série de desafios tecnológicos, econômicos e institucionais. Em resumo, o grande desafio para a humanidade moderna são as mudanças climáticas. Essa descarbonização completa da economia até meados do século, promover a eficiência energética até lá. Então esses são os grandes desafios que nós temos que enfrentar. E antes de passar para o próximo tópico, que são projeções futuras, riscos e os limites planetários, então vamos parar por aqui. A Agenda 2030 será um exercício que vocês mesmos farão. Então, na próxima aula nós vamos entrar então no próximo tópico e cobriremos então o próximo tópico e também o que as mudanças climáticas significam para o Brasil, e com isso concluiremos essa longa, mas importante introdução que nós decidimos realmente já dar uma pincelada completa em todo o material que vocês vão ver durante o curso na introdução. Até a próxima aula.